vem sobre mim. Ele me guarda para sempre, 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 amém. Sobre mim, Ele me guarda para sempre, 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 amém. O Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. Mas o Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. do mal vem sobre mim. Ele me guarda para sempre, 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 amém. Meus irmãos, abram a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, o verso 30. É uma palavra conhecida, mas Deus colocou meu coração, assim que cheguei a esta casa, esta noite, para poder compartilhar com você. Ezequiel, capítulo 22 e o verso 30. Você achou? Eu vou ler e depois nós vamos repetir juntos. Aí já está no projetor, ó. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, porém para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu a destruísse, porém a ninguém achei. Amém, irmãos? Podemos sentar. Prenda-se a sua atenção comigo. Prenda a sua atenção comigo. Deixa eu te dizer algo a você, ó, para você entender. Eu vou contar uma história e eu quero que você entenda a história, para você entender a palavra de Deus para a sua vida essa noite. A Bíblia, ela não foi escrita cronologicamente. Isso quer dizer que o livro de Gênesis não foi o primeiro livro escrito, e não veio depois o livro do Êxodo, e não veio depois o livro de Levíticos, e nem o livro de Números, e nem Deuteronômio seguido. Não foi assim. A Bíblia não foi escrita cronologicamente. O primeiro livro escrito, segundo os historiadores, foi Jó. E Jó está lá no meio da Bíblia, certo? Então, não foi o primeiro livro. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, porém Moisés não foi o primeiro homem. O que eu quero deixar com você é que nós estamos lendo o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um homem muito importante. Foi um homem que profetizou sobre Israel, num período em que Deus disse que iria destruir Jerusalém. Ezequiel profetizou para Israel num período em que Deus ia destruir Jerusalém. Tudo que Deus vai fazer, olha, presta atenção no que eu vou dizer a você. Tudo que Deus vai fazer, Ele avisa antes. Você sabia disso? Tudo. Faria eu alguma coisa sem falar com meu amigo Abraão? Tudo que Deus vai fazer, Deus levanta um profeta para fazer primeiro. Você não cai num buraco dizendo, eu não sabia que tinha um buraco. Não, Deus falou, você ignorou. A placa dizia 110, foi você que andou a 160. Mas a placa dizia 110. Deus sempre vai falar antes de acontecer. Então aqui Deus está usando
o profeta Ezequiel, para dizer a Israel que ele vai destruir. O que eu quero deixar com você é o seguinte: quando Deus fez e Adão perdeu a presença de Deus, lá no jardim do Éden, o santuário, o primeiro santuário de Deus encontrar com o homem, era no jardim do Éden. Deus vinha no culto, entendeu? Deus descia e Adão descia na casa de Adão. Era Deus que ia lá. Não era Adão que ia para a igreja. Era, né, pastor Jesus? Era Deus que descia lá na casa do Adão e andava no jardim, falando: Adão, onde é que você está para nós conversar? E o Adão saía conversando com Deus. Quando Adão perdeu essa presença, e os homens foram invocando a Deus através de altares, mas sem ordem, só por fé, sem Bíblia, até que Deus levantou um homem chamado Moisés. E então Deus levantou esse Moisés ao monte. Deus queria que o povo continuasse adorando a Ele pela fé, mas o povo construiu um bezerro de ouro. O povo precisava ver alguma coisa para poder assimilar a fé. Então Deus deu uma ordem a Moisés, que se construísse um tabernáculo no deserto, e ele fosse móvel, e colocasse algumas peças dentro do tabernáculo, mas não é sobre as peças do tabernáculo, colocasse uma arca da aliança. A arca da aliança representaria a presença de Deus. Era o bem mais importante, era a coisa mais maravilhosa, que até hoje o Hollywood ainda tenta fazer alguns filmes sobre a busca da arca da aliança, perdida, porque nunca mais acharam. Esse bem é uma arca feita de madeira de acácia, cheia de nó aprenada e coberta de ouro por dentro e por fora. Era uma caixa com uma tampa, e em cima da tampa 2 anjos, 2 querubins, que era levado por 4 homens. Você vê a importância que a caixa tinha 1 metro, 70 centímetros, e era levado por 4 homens. E quando ela saía para fora, tinha que ser coberta com 3 panos. Cobria-se com um pano azul, cobria-se com linho branco e cobria-se com pele de texugo. Aí, é essa arca aí, esse objeto. É isso aí. Aí, Isso era o símbolo da presença de Deus. Essa arca ninguém podia entrar. É tão interessante, porque nós perdemos isso. Principalmente nós que somos pentecostais e a igreja, nós perdemos esse negócio de reverência. A gente vai entrando, acha que está na nossa casa, as crianças pulam, tem gente que levanta, outros sai garrafa d'água, outros colocam copinho dentro da igreja, outros... Quando Moisés ia entrar, não é na presença do Deus Todo-Poderoso, sim, representado pela essa arca da aliança, que estava lá dentro, pastor Jesus. Sabe o que Moisés fazia? O Moisés passava a cortina, tinha uma cortina assim, O Moisés passava a cortina, quando ele abria a cortina, a arca estava lá no meio, Moisés contava 7 passos, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele estava na frente da arca. Quando ele ofertava o que ele tinha que fazer, na hora de voltar, nós virava a costa, como muita gente faz antes do culto acabar, e vai embora. Moisés não. Moisés estava na frente da arca, ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estava na cortina. Saiu. A reverência. Essa aí era a arca, era a presença de Deus. Se a tua presença não for conosco, de maneira nós não iremos. Olhe para o seu irmão e diga: quem quer a presença de Deus, precisa primeiro aprender a reverenciá-la. Entendeu? A presença de Deus era algo magnífico. Então Moisés, por que Moisés era o único homem na terra que podia entrar na presença da arca e não morria? O irmão dele de sangue tinha que entrar uma vez no ano, e ainda com uma bacia de sangue. Moisés não, Moisés entrava lá para falar com Deus. Mas olha só, Moisés também era o único homem que tinha uma tenda pequenininha, 2 por 2, entendeu?
O Arão, pastor Jesus, tinha uma tenda grandona, onde estavam essas arcas, onde todo mundo trabalhava, era a igreja. O Moisés tinha, Mário, uma tenda pequenininha, perto da tenda dele, pastor Jesus. A tenda do Moisés era 2 por 2. Quando Deus descia na tenda, Deus descia em cima na nuvem. Quando o Moisés entrava na tendinha dele de 2 por 2, Deus descia na porta. Ninguém mais entrava. E a Bíblia diz assim, Moisés falava, Deus ouvia. Deus falava, Moisés respondia. Olha para o seu irmão, diga, você tem uma tendinha pequenininha lá? Ou você só vem nessa grandona aqui? Se a sua pequena não funciona, vai ser difícil funcionar a grande, irmão. Moisés tinha uma pequenininha. Quando o Miriam e Arão quis falar do Moisés, Deus falou assim, ó, fala do Moisés não. Vocês não têm uma tendinha pequenininha para vocês? Moisés fala comigo na tendinha dele, não fala dele não. Não fala dele não. E aí, essa arca, aí o que eu queria contar a história para você é o seguinte, essa arca, ela tornou o símbolo de Israel, era algo tremendo, ao ponto que quando o mar vermelho, o rio Jordão abriu, foi essa arca que ficou no meio, parada, no ombro de 4 homens, e a água do Jordão parou lá em cima, e a água de baixo correu para baixo, desceu a ribanceira abaixo, e todo mundo foi passando em terra seca, e os 4 homens segurando a arca no meio do Jordão. Foi essa arca, sob 4 homens, que rodeou os muros de Jericó, sem ninguém abrir a boca. Os inimigos de Jericó não sabiam o que estava acontecendo, mas Deus diz, fica tranquilo que eu estou rodeando a terra. Eu vou derrubar, entendeu? Não, mas ninguém. Era essa arca. Essa arca era algo funeral. Foi essa arca que Samuel dormia deitado com um colchãozinho no pé dela, porque ele dormia dentro do santuário, na casa de Eli. E como a casa de Eli não tinha cômodo, Samuel dormia no pé da arca, de noite, sob lamparina. Sob lamparina, o menino dormia. Ele ficava olhando para isso até dormir. Entendeu? E o Samuel não tinha pesadelo. Até que apareceu uma voz de novo e disse assim, Samuel. O Samuel levantou e correu lá para o sacerdote e diz assim, o senhor chamou eu? Ele diz, não, Samuel, não te chamei. Ele volta a dormir, o menino volta a dormir. Aí Deus falou de novo, Samuel. O menino levantou e correu lá e disse, o senhor falou? Porque a voz era de Eli. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais ruim que seja o líder, por mais ruim que seja o guia, o profeta, Deus vai usar a boca dele para falar com você. Entendeu? Não adianta você correr, porque Deus vai usar a boca dele para falar com você. Aí Deus chamou Samuel a terceira vez, no pé dessa arca. Foi no pé dessa arca que os 3 filhos de Eli, a arca estava lá dentro, Samuel estava dormindo deitado no pé da arca, e os filhos de Eli estavam deitando com mulheres na porta do santuário, nem aí com a presença de Deus. Isso é perigoso. É igual casais de namorado que vem para a igreja e fica abraçando e beijando dentro da igreja. Perigoso. É perigoso casar depois e o casamento não dá certo. Desprezou a coisa principal, que é a presença de Deus. Entendeu? A coisa principal. Então, algo que essa arca da aliança, ela se perdeu. Se eu conseguir contar a história para você, o inimigo pegou ela, levou para a terra deles, começou a dar hemorroida nos homens, nas mulheres, e os homens começaram a sangrar pelas hemorroidas. Começou a morrer gente. Aonde ela chegava, gente morria.
Porque os homens eram pecadores, eram filisteus. Ao ponto que eles tiraram um conselho e disseram assim: o que vamos fazer com essa arca? Aí alguém que conhecia que devia ser um desviado, algum filho de algum crente, de algum sacerdote, diz assim: o negócio é o seguinte, é que aqui não tem ninguém que possa carregar isso aí. O melhor caminho é a gente pegar uma vaca que acabou de dar cria, fazer uma carroça nova, colocar essa arca em cima da carroça, mandar o fundidor fundir de ouro o desenho das hemorroidas que nós tivemos, das pragas de ratos, de todas as pragas e doenças que nós tivemos, faz um modelo, coloca junto dela como oferta, coloque essa arca em cima dessa carroça, segura os bezerros desta vaca e coloca ela na divisa da terra e toca a vaca. E a gente fica olhando. Se a vaca foi embora carregando essa arca e passar a divisa de Israel e não olhar para trás, atrás do bezerro, nós fizemos o negócio certo. Diga para mim qual é a vaca que deixa o bezerro para trás. Não deixa. Diz a Bíblia, meu Mário: e eis que a vaca foi mugindo, berrando e entrou no território de Israel, sem olhar para trás. Os ímpios fizeram, você viu o que os ímpios fez? Quando chegou no território de Israel, era Bet-Seme, era lugar da colheita, então era tempo de colheita, tempo de prosperidade. Quando eles viram a arca, foi uma festa tremenda. Eles pegaram a arca de cima da carroça da vaca e mataram a vaca, quebraram a carroça, fizeram uma fogueira e fizeram um sacrifício e adoraram a Deus. Colocaram a arca em cima de uma pedra e abriram a arca. E morreu mais de 1000 pessoas. Eles temeram, dizem assim: quem que vai ter isso? Meu Deus, quem que quer? Transferiu a arca para a casa de um homem chamado Abinadab. O homem tomou a arca e colocou sobre o arqueiro da casa. E enquanto isso, Deus levantou um rei chamado Saul, e a arca ficou na casa de Abinadab todo o período do reinado de Saul. Saul nunca foi ver. 20 anos. Diz a Bíblia que Davi assume o trono. Assim: ouviste falar aonde está a arca do Senhor, a presença de Deus? Ele diz: está na casa de Abinadab, desde a época de Saul, no tempo de Siló, no tempo de Samuel. Ele diz assim: preparem porque nós vamos buscá-la. Ele foi buscá-la. Mas o que Davi não sabia era como trazê-la. Então Davi ouviu falar que os filisteus tinham feito uma carruagem, uma carroça, e colocou em uma vaca. Então Davi pegou uns boi, arrumou uma carroça nova, arrumou um grupo de gente e foi para lá, uma multidão, mais de 40.000 pessoas. Foi lá na casa da Abinadab, desamarrou a arca, trouxe a arca, colocou em cima da carroça de boi e saíram andando. O sacerdote vestido de branco, com um cinto e uma estola azul, cor de céu, na cabeça, coisa maravilhosa, linda, e o povo veio andando naquela alegria tremenda, e Davi naquele dia festivo. Até que chegou na eira. Quando chegou na eira, a Bíblia diz assim que o boi tropeçou. Quando o boi tropeçou, essa peça rara, balançou em cima da carroça para cair. O sacerdote, com medo da arca cair, tocou. Quando tocou, Deus de cima mandou fogo e abriu um buraco aqui, no peito, e ele ficou grudado no chão, como se um raio tivesse pegado no peito dele. Assim. Todo mundo afastou. A festiva parou e Davi diz assim: o que faremos com a arca? Como posso levar essa arca para Jerusalém? Alguém diz assim: vamos colocar na casa de Obed-Edom. Obed, filho. Edom, vermelho.
Esaú, filho de Esaú. Obed, filho de um desviado. Obed, o pai era desviado, porque Edom era desviado. Esaú era desviado. Vamos colocar aí. Ele não podia ir na igreja, o Edom, o Obed, porque ele tinha sido amaldiçoado até a 10ª geração. Colocaram a arca lá dentro. E já chegaram com a arca para dentro e o rei mandou colocar. E dizia assim, aonde coloca? Ele disse assim, tirou o sofá da sala, puxou as coisas, puxou a toalha, colocou a arca em cima da mesa. A carruagem do rei foi embora e o Obed ficou, eu penso, a Bíblia não está dizendo isso, um pensamento meu, que o Obed ficou, se fosse eu, ficaria com os meus filhos, com a minha mulher, pastor Jesus, olhando da porta da sala, né, para dentro, e dizendo assim, será que dá para chegar perto? Eu chegaria, eu ficaria. Obed não tinha só um filho, tinha vários filhos. E os meninos falaram assim, pai, o que nós faz agora? Eu penso que o Obed falou assim, vamos fazer uma escala. Segunda você limpa, terça o outro limpa, quarta o outro limpa, quinta o outro limpa, sexta o outro limpa, sábado o outro limpa, domingo o outro limpa, e aí sábado eu estou aqui para limpar, tá certo? Pai, e nós? Vocês vão dormir no celeiro, deixa a arca na sala. Na casa de Obed-edom, na casa de Abinadab, a arca estava pendurada no telhado. Na casa de Obed-edom, a arca estava na sala, limpada todo dia, pelos filhos. Diz a Bíblia 3 meses, diga comigo, 3 meses. Deus mudou a casa de Obed-edom. As vacas de Obed-edom todas pariram. As ovelhas de Obed-edom todas pariram. A plantação de Obed-edom todas floresceu. As pragas sumiu. E aí Obed-edom viu que havia uma prosperidade tremenda. A mulher de Obed-edom engravidou e o negócio foi florescendo. E não demorou chegar a notícia lá em Jerusalém, na casa de Davi, e alguém disse, lembra da arca que deixamos na casa de Obed-edom? Ele disse, sim. Ele morreu? Ele disse, não. O homem ficou rico. Mas como é que pode? 3 meses na casa de um, 20 anos na casa do outro. Olha para o seu irmão, diga, faz quantos anos que Deus está na sua vida? Quantos anos faz que Deus está na sua vida? Quantos anos faz que Jesus está na sua casa? Você já entendeu? A diferença não está em Jesus. A diferença está em quem está cuidando da arca. Ah, você não tem tempo, irmão. Você assiste muita televisão. Não dá. Você tem muita Netflix. Não dá. Você tem muito videogame. Você não tem tempo. Você assistiu todas as séries lá, não dá, nem tem mais nova para poder assistir. Você não tem tempo de cuidar da arca. Entendeu? O que eu quero dizer a você é o seguinte, essa arca precisa de cuidado, zelo. E é simples cuidar dela, irmão. Não precisa de água, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Só um pouquinho de tempo e de atenção. Não precisa de uma casa bonita, não precisa de um quarto bonito, meu Mário, não precisa. Não precisa ser um tapete vermelho para você colocar ela. Se você colocar ela num tapete vermelho, logo é melhor. Mas não precisa. Se você não tiver, não tem problema. Ela fica num casebre, ela fica num barraco coberto de telha de brasilite. Ela fica numa casa da roça. Ela fica perto dos patos e dos cavalos. Não tem problema nenhum. Se tiver alguém que cuida, a presença de Deus vai estar lá. Quantos me entendem até aqui? Entendeu a história? Eu não posso continuar, porque senão não vou conseguir falar o que eu li para você, entendeu? Mas você entendeu a arca, entendeu? A arca chegou em Jerusalém, porque Davi foi buscar. E quando Davi foi buscar, alguém diz assim, trouxeram a Bíblia e leram para Davi dizendo, segundo a Bíblia e a lei de Moisés, a arca da aliança só pode ser trazida
sobre o ombro de 4 homens consagrados da família de Arão, da tribo de Levi, sobre músicas e cânticos. E então Davi separou os músicos, separou 4 sacerdotes e foi buscar a arca. E a arca veio em Jerusalém, sobre festas e barulho, e Davi armou uma tenda, uma barraquinha no quintal da casa, e a arca ficou. Olha para o seu irmão, diga: a arca é simples. Entendeu? A arca é simples, ela ficou. E Davi sabia cuidar muito bem da arca. Davi diz assim, ó: a arca não pode ficar sozinha. Aí Davi falou assim: então como que vai fazer para cuidar da arca? Ele disse assim: a arca não pode ficar sozinha, vamos separar por grupo. Então, ó, você toca a harpa, você bate palma, você dá glória a Deus, você diz amém, você diz aleluia. Então vamos separar aqui, cada um faz uma coisa, certo? Então vamos fazer 24 horas. 24 horas. Quando dava naquela hora, era a minha vez, entendeu? Aí eu ia lá. O que você sabe fazer? Bater palma. Então louve o Senhor com palmas. Aí todo mundo batia palma na presença da arca, entendeu? 1 hora. É assim que fazia. Olha para o seu irmão, diga: não dá para você ficar na presença da arca e não fazer nada. Entendeu? Não. Passou. A arca ficou lá. Davi fez uma planta, entregou a seu filho Salomão. Salomão construiu um templo chamado a 7ª maravilha do mundo, se estivesse de pé, e colocou essa arca dentro. E a arca ficou lá. Os sacerdotes e o povo iam adorar. Todos os hinos que você ouve na Bíblia, você já ouviu falar aquele salmo de degrau? Quem já ouviu falar salmo de degrau? Sabe o que é o salmo de degrau? Era porque era cantado no degrau da igreja. Não era cantado lá dentro. Era cantado no degrau da escada para subir. Salmo de degrau. Salmo de guerra era cantado no pátio da igreja. Não era cantado lá dentro. Mas e lá dentro? Ao único que é digno de receber. Era só isso. Não podia falar nada. Não podia dizer assim: o Senhor vai na batalha e vai nos... Não, lá dentro não. Lá dentro, só adoração. Bom, esse tabernáculo ficou, e é onde eu li com você. A Bíblia diz assim que Deus começou a avisar. Aí o inimigo vinha e cercava Israel para guerrear, para derrubar. Aí todo mundo ficava preocupado, cercava. O sacerdote era o primeiro que morria, porque era ele que ia na frente. Entendeu? Quem trabalhava no fundo, pastor Jesus, não era visto, só que também escapava na hora da guerra, ele fugia. Agora o sacerdote que estava na frente, todo mundo dizendo: o sacerdote é o primeiro que morria. Olha para o seu irmão, diga: você não tem coragem de morrer, então não quer ficar na frente, viu, irmão? Tem gente que quer ficar na frente, mas na hora da luta corre. Não, você não tem coragem de morrer, então sai da frente. Então o sacerdote morria. O que eu quero deixar a você entender é que tinha um negócio interessante. Quando o inimigo cercava Jerusalém, alguém que era sacerdote ficava no fundo. E aí eles faziam um buraco na parede, assim, pastor, da igreja, do tabernáculo. E alguém, Mãe Maria, lá pegava essa arca, colocava na costa, ia no buraco, e enfiava a arca no buraco, e tinha mais lá do lado de fora, pastor Jesus, colocava a arca no ombro, e saía por trás e subia nas montanhas. O inimigo entrava, destruía tudo. Depois que apaziguava tudo, eles assobiavam. Aí o sacerdote descia com a arca. Entendeu? A arca ficava andando em volta das montanhas. Já viu aqueles aviões que quando tem algum problema no aeroporto, ele não dá para pousar, aí ele fica dando volta assim, ó, até passar lá? A arca fazia isso. O sacerdote ficava andando em cima das montanhas com a arca, até o perigo lá de baixo. 6 meses, ano. A hora que passava, eles desciam com a arca. Aí Deus diz assim, ó: eu vou destruir Jerusalém. E eu estou procurando um homem que esteja no buraco da brecha do muro lá atrás para sair com a arca. Não tem ninguém. Não tem ninguém que se importa com a minha glória, com a minha presença.
Eu vou destruir Jerusalém, porque não tem ninguém para tampar a brecha do muro, para sair com a arca, porque o mais importante aí é a minha presença, mas eles não estão se importando com a minha presença. Não tem sacerdote, não tem ninguém. Eu estou procurando um homem, um só, que queira carregar a arca para fora, para ela não ser destruída. Por que você acha que a arca foi embora, nunca mais voltou? Não tinha ninguém para carregar ela. Aí, eu vou ler o texto para você entender o que é que eles estavam fazendo e por que Deus estava furioso. Aí a Bíblia diz assim, que Deus diz assim a Israel: eu procurei alguém, mas eu não achei ninguém. Eu não levantei ninguém. Capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel, o verso 5, eu vou ler só para você ver o que eles estavam fazendo. Eles não estavam se importando com a glória de Deus, com a presença de Deus no arraial. Eles estavam querendo o culto, mas não queriam a presença de Deus. Eles estavam querendo servir a Deus, mas não queriam a presença de Deus. Aí Deus diz assim, ó: eu vou mostrar para vocês, Ezequiel, o que vocês não estão vendo, e por que eu vou destruir. Aí Deus diz assim, ó, o verso 8 de Ezequiel, capítulo 8, verso 5. E disse o Senhor: levanta agora os olhos para o caminho do norte. E eu levantei e olhei no norte. À porta do altar estava a imagem do ciúme. A imagem do ciúme estava lá. Aí depois ele diz assim, o verso 7. E levantou-se a porta do átrio, e eis que havia um buraco na parede. O buraco por onde deveria sair a arca. Mas não tinha ninguém para pegar a arca. Aí ele diz assim: e disse o filho do homem: cava agora naquela parede. E eu cavei aquela parede, que era para onde ia sair a arca, para alguém estar na brecha para carregar essa arca. Mas não tinha. Aí o verso 9 diz assim, e ele diz assim, o verso 9. E então disse: vê as malignas abominações que eles estão fazendo aqui? E entrei e olhei que toda forma de répteis, animais abomináveis, ídolos da casa de Israel, estava pintado na parede em redor. O povo não estava preocupado com a glória. O povo está preocupado com outra coisa. Aí, eu vou só ler aqui para você entender. Aí Deus diz assim, ó, o verso 11. E estava em pé, verso 11, ó. E estava em pé, diante dele, 70 homens dos anciões da casa de Israel. E os filhos de Zafã em pé, nos meio deles. E cada um tinha na mão um incensário. E sabiam espessa nuvem de incenso. Quer dizer, eles estavam adorando um Deus diferente. Aí o outro verso, Deus vai dizer assim: então disse: viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem das trevas, nas suas câmaras pintadas de imagem, e diz: o Senhor não vê, o Senhor nos abandonou. Não tem ninguém para tirar a minha glória, não tem ninguém que queira a minha presença. Eles estão ocupados demais com os seus pecados. Aí a Bíblia diz assim, que se você continuar, o verso de número 14, ó, diz assim: tinha lá umas mulheres que estavam lá sentadas na porta da casa do Senhor, do lado do norte, e estavam as mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Tamuz era uma deusa. Depois, se você continuar lendo, o verso de número 16, lá embaixo diz assim: e tinha um grupo de pessoas que estavam lá, e virados os homens de costas para o templo, virados as costas para o templo, e estavam com o rosto para o oriente, e eles estavam virados adorando o sol. O sol era um deus egípcio. E então, deixa eu terminar aqui, ó, concluir. Não tinha ninguém. Estavam todo mundo ocupados. Ninguém queria a presença de Deus. Ninguém queria a glória de Deus. Estavam todo mundo ocupado. Aí Deus diz assim no capítulo 10, é aqui que eu quero terminar. No capítulo 10, o verso de número 3. E os querubins que estavam ao lado direito da casa, entrou aquele homem numa nuvem e encheu o interior da casa. Aí os querubins rodeou o templo, os anjos do Senhor. E disse Ezequiel: já que ninguém quer, eu vou tirar a minha glória. E a glória do Senhor saiu em 3 fases. A primeira, o verso 4, a primeira fase saiu a glória, ó. A primeira: e então levantou-se a glória do Senhor de sobre os querubins, e indo para a entrada da casa. Saiu daqui e foi para a entrada da casa. E a Bíblia diz assim:
e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor. A glória já não estava na casa, já estava na saída da casa. Não se manifestou ninguém, pastor Jesus, que queria. Aí a Bíblia diz, saiu a segunda parte, verso de número 18 e 19. E então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e elevaram da terra os seus olhos. Quando saíram as rodas, acamparam e pararam a entrada da casa na porta oriental. Agora saiu da porta da casa do Senhor e foi para a porta da cidade, que era a porta de Jerusalém. A glória parou lá. Aí a Bíblia diz assim, só para mim terminar, que ela saiu. Aí vem no verso 22 do capítulo 11. No capítulo 11, do verso 22. Aí a terceira saída da glória. Ninguém se implicou com a glória. A glória vai sair. E então os querubins se elevaram as suas asas, e as rodas o acompanharam. E a glória de Deus que estava sobre eles. O outro verso. E a Bíblia diz assim, e a glória do Senhor alçou do meio da cidade, e pôs sobre o monte, que era onde deveriam ter levado sobre os ombros a glória do Senhor. E a casa ficou sem glória. Entendeu? A gente vem para o culto, mas a glória de Deus não é para qualquer um. Não dá para você fazer de tudo e achar que vai levar a glória. Não vai. A glória não te acompanha. E a pior coisa é um crente sem glória. A pior coisa, sabe por que você não vê? O mundo espiritual vê um resplendor em tua volta. Por que Satanás, quando alguém cai aí possesso, e ele fica com aquele negócio, eu não saio, é porque eu não vou. Quando ele vê alguém que tem a glória. Entendeu? O negócio é sério. Isso aí deve ter cuidado. Deus está querendo na nossa pequena casa, no nosso humilde barraco, na nossa humilde sala, mas nós não temos tempo. Nós transferimos o nosso tempo para uma televisão de 44 polegadas. Não é pecado ter, o pecado é você adorar a televisão. O pecado é você não ter tempo para Deus. O pecado é você não querer a glória, mas não tem tempo para poder dar glória. Aí você vai ficar um crente sem glória, uma igreja sem glória. O que nós precisamos é cuidar, é simples de cuidar. É só passar um paninho, meu irmão. É só ter um tempinho, meu irmão. Não deu de manhã, vai de madrugada. Não deu de madrugada, vai de noite. Não deu de noite, vai de manhã cedo. Não deu de cedo, vai na hora do almoço. Mas você precisa ter um tempo para cuidar dessa glória, para sentir a presença de Deus, para viver o que você verdadeiramente prega e anunciar o que você verdadeiramente crê. O que você vai dar para alguém se você não tem? Letra. A glória vai saindo por fase. Ela sai do altar, vai para a porta, da porta ela vai para a porta da cidade, da porta da cidade vai para o monte. Não brinca, não brinca. Não brinque. O que eu estou querendo que você sinta o Evangelho, você precisa sentir, você precisa viver o Evangelho. O Evangelho não é de cantar. O Evangelho não é só de vir para a igreja. O Evangelho é de cuidar, de ter uma vida ilibada. O Evangelho é de você guardar. O Evangelho é de você adorar a Deus em espírito e em verdade. A arca está lá na sua casa. Você acha que a arca está aqui? É só apagar as luzes, você vai ver. Apague as luzes para você ver. Desliga os ar-condicionados. Fecha aquela porta e vê se Jesus vai estar aqui. Não. Jesus vai comigo. Para minha casa, eu puxo um pouco a cadeira e coloco a Bíblia. Fala, senta aí, Jesus, no meu carro que nós vamos embora. Aí eu entro lá. Os cachorros latem. Eu entro, coloco as coisas. Jesus está lá. Jesus chegou lá, pastor Jesus sentou.
Mas você não fala nada com Jesus, irmão. Não dá um café para ele. Não oferece um suco para ele. Não vai conversar com ele. Não vai dizer que você está querendo colocar um parafuso. Não vai dizer que você quer aumentar a casa. Não diz nada para Jesus. E depois você vem para a igreja e fala assim, vou encontrar Jesus. Aí Jesus fala assim, mas vai encontrar eu lá? Eu estou aqui. Se ele não liga para mim aqui, o que ele vai fazer lá? Aí Jesus vem com você. Senta do seu lado. E do jeito que é você na sua casa, você é aqui. Você senta e fica esperando. A glória vai saindo por parte. A glória vai saindo por parte. Não culpe a geração. Não culpe a modernidade. Não culpe que a igreja pode tudo. Não culpe nada. É você que leva a glória para a sua casa. É você. O que eu quero deixar com você essa noite, e o Espírito de Deus me pediu e me falou no meu coração para pregar sobre isso essa noite, que você precisa pregar, levar esta glória para dentro da sua casa. Faz quanto tempo que você não fala em línguas estranhas? Faz quanto tempo que você não sente a presença de Deus? Como é que Deus vai habitar na sua casa, no meio de tanto palavrão, e você não respeita Jesus lá dentro? Deus diz assim, Israel, diga a eles, Ezequiel, que eu vou destruir, porque a minha arca está no lugar santo, mas eles não têm tempo para cuidar. É tão triste, irmão, que nunca mais acharam. Fizeram até um filme chamado Indiana Jones, A Procura da Arca Perdida. Nunca mais. Nunca mais. É simples achar. Eu não estou te enganando. Eu estou te pregando um evangelho genuíno e verdadeiro. De que você precisa ter um tempinho para cuidar, para contar os seus problemas, para falar com Jesus, para cantar uma estrofe de um hino da harpa, para orar pelos seus filhos, para orar pela sua casa, para orar pelo seu trabalho, para orar pelo seu dia. Pare com essa correria desenfreada que não vai dar em nada. Fale com quem é dono do tempo, que ele para o tempo. Fala com quem é dono de tudo, meu irmão, que ele resolve o seu problema. Não fica desesperado querendo pagar o juro. Fala com o dono do juro, que ele segura o juro e Deus vai te dar a vitória. Tem um tempinho para cuidar dessa arca. Na sua casa tem o maior bem, a maior preciosidade não está na garagem da sua casa, não está no quarto, não está no porão. A sua maior preciosidade se chama a presença de Deus que está na sua vida, que deve ser cuidada com muito zelo. Pastor, eu perdi carro. Você compra outro. Pastor, eu perdi casa. Você arruma outra. Aonde é que compra a presença de Deus? Diga para mim. Onde é que compra? Onde é que está? Como é que se convence Deus ir? Tem que ter alguém que cuida. Chama os meninos. Diga, está vendo aquilo ali? É uma arca. Aquilo ali tem um bem tremendo, meu filho. Aquilo ali, ó, é a coisa mais preciosa na vida, pá. Você tem que dar um pouquinho, parar um pouquinho de assistir o Bob Esponja, para você ir lá, filho. Ficar ali olhando aquela arca para você ver, filho. Tem que ir ali, filho. Aquilo ali é tremendo. Aquilo ali, olha, aquilo ali matou o exército inteiro. Aquilo ali abriu o Mar Vermelho. Aquilo ali abriu o Jordão. Aquilo ali é terrível, aquilo ali é tremendo. Isso aqui, ó, se vocês, olha, a hora que vocês tiverem dificuldade, se você chegar ali, ele ouve. Ó, se você estiver faltando dinheiro e falar com ele, ele resolve. Se você estiver com problema e estiver no hospital, falar com ele, ele vai lá. Então você só precisa da presença dele, fazer amizade, ter intimidade com ele. Pode ser amizade com o doutor Joaquim, mas tem hora que ele não pode fazer nada. Pode ter amizade com
com o doutor Fernando, mas tem hora que ele não pode fazer nada. Mas se você conhecer o doutor Emanuel, ele vai chegar lá no hospital. Tem consulta sem nada, e entra e atende. Ele vai empurrar. E vai entrar. Eu lembro de um menininho, foi atropelado por uma Brasília. 8 anos. A Brasília passou em cima das costelas dele. Quando chegou lá, o pronto-socorro estava super lotado. Era um pronto-socorro, estava super lotado. Colocaram em cima de uma maca, colocaram o soro, colocaram sangue e tal. E esperaram a transferência. O médico de plantão deu uma olhada naquela multidão de gente, naquela monte de cadeira de roda, e já desenganou. No meio daquela multidão, chegou um médico, de barba preta, bem cerrada, de um jaleco branco, e de um sapato branco, e foi entrando no meio da multidão, pastor Jesus. E foi lá onde estava o menino, e pegou a ficha dele, a ficha que estava lá, pegou a ficha, abriu, olhou para a mãe e disse: Dona Ana, seu filho? Ela disse sim. O que aconteceu? Ele disse: foi atropelado por um carro. E os médicos acham que todos os órgãos dele foram moídos. Chamou o menininho de pé, colocou sentadinho, o menininho sentou. E disse assim: olha no olho aqui, filho, ó. Olha aqui, ó, você não tem nada. Segure a ficha dele. Diga ao doutor que ele não tem nada. E saiu no meio da multidão e foi andando, tá? Aí a mulher falou assim: doutor, por favor, seu nome. Ele disse: Emanuel. Aí quando o médico veio, passou a ficha, olhou. O menino estava sentado e disse assim: eu quero comer um cachorro quente. Mas não pode, o estômago e os rins, tudo foi, o intestino. Ele disse assim: mas o que aconteceu com o menino? Ele disse assim: passou um doutor aqui e disse que ele não tinha nada. Aí o médico levou o menino, fez a radiografia, estava tudo no lugarzinho, órgão, pâncreas, tudo certinho, nenhum osso quebrado, nenhum osso, só o sinal da Brasília, do pneu da Brasília. E aí o médico diz assim: como que ele chama? Ele diz assim: doutor Emanuel. Quando terminou aqui, a mulher que estava com um tumor na cabeça gritou lá, e alguém diz assim: sumiu. E alguém perguntou: quem foi? Ela disse assim: um homem chamado doutor Emanuel ponhou a mão na minha cabeça e saiu. Antes dele sair pelo corredor do hospital, ele ainda pôs a mão na cabeça da mulher e saiu. E a mulher diz: o senhor chama como? E ele diz: doutor Emanuel, doutor Emanuel. Não tem plantão, não tem dia, não tem consultório, não tem hora, não tem nada. Se você tiver intimidade com ele, ele vai te atender em casa, na beira da sua cama, na tua sala, dentro do seu carro. Mas você precisa ter comunhão. Olha para o seu irmão e diga: mas isso tem que ter amizade. Não deixa aí, mas que vai devagar. Você não percebe, mas a glória vai devagar. Você perde a alegria de falar em língua. Depois você começa a faltar dos cultos. Depois você começa a sair no meio do culto. E depois você começa a conversar no meio do culto. Aí você já não consegue mais orar. A glória vai saindo do altar para a porta da porta, para a porta da cidade. E de lá para os montes. Aí a cidade está pronta para destruição. Deus jamais vai destruir Jerusalém com a sua glória dentro dela. Deus disse assim: eu vou destruir, porque não tem ninguém que queira. Olha para o seu irmão e diga: você quer? Você quer? Então faça diferente, irmão.
Você quer? Faça diferente. Seu paletó, sua gravata, a minha carteirinha de pastor, vice-presidente da igreja. Não impressiona ele. De eu pregar quase todo dia, também não impressiona ele. Os meus livros, não impressiona ele. Ele não quer nada. Ele só quer que eu chego lá, sento e digo, tudo bem, o senhor está bem? Vamos sentar um pouquinho? Senta, olha, o negócio está difícil. O dia hoje foi complicado. Eu estou com sono, mas se o senhor pudesse me ajudar, só a tua presença pode fazer alguma coisa. Eu não consigo mudar coração. Oh Deus, eu conheço lá, ouvi falar de um doutor, Jatene, lá em São Paulo, que ele faz transplante de coração. Mas eu nunca vi ninguém tirar um coração duro e pôr o coração mole. Eu nunca vi, só o senhor faz isso. Vai dar um jeitinho lá. O senhor não tem como o senhor não tem um tempinho para o senhor passar lá? Passa lá. Ela mora ali perto ali da padaria, na segunda casa. Visita lá. E aquilo lá é difícil, Jesus. Vai lá. Ela está chorando muito, está sofrendo demais. Irmão, conhecimento. Aí ele vai lá. Aí vai visitar o Paulinho, diz assim, oi Paulinho, tudo bem? Entendeu? Intimidade, o que é isso, irmão? Eu canso de, às vezes, contar as mesmas coisas, Paulo diz assim, para o crescimento vosso, de coisas simples e transparentes, igual aquela irmã que levou, foi para a igreja, nova convertida, e foi falar com o pastor. Isso aconteceu no Paraná. A irmã correu lá e foi falar com o pastor, mas o pastor estava indo para uma viagem. E aí a pastor queria que ela falou assim, irmã, é bem simples, a senhora ajoelha ali e fala com Jesus, para Jesus ir lá e curar sua filha, porque é ele que cura, não sou eu. A irmã não sabia quase orar, ajoelhou no primeiro banco da igreja e falou assim, Jesus, eu moro lá na fazenda, lá da triporteira lá, e se o senhor for lá, o senhor entra na porteira e passa debaixo dos pés de ipê e vai reto. Lá tem uma colônia de casa, na terceira casa, o senhor vai encontrar uma casinha azul, e tem assim umas escadinhas, e tem uns vasos de rosa, e debaixo do pé de rosa vermelha está a chave da porta. O senhor ergue o vaso e abre a porta. A hora que o senhor entrar na casa, no último quarto está a minha menina, e a minha menina está muito mal. Meu marido trabalha aí na roça, e a gente não tem médico, e não tem dinheiro para poder dar remédio para a menina, e nem como transportar para a cidade. Mas eu vim falar com o pastor disse para mim falar com o senhor corre lá, que eu já estou correndo atrás, e quando chegar lá eu faço um café. E a irmã levantou e no estradão. Quando chegou lá, a menina estava em pé na porta, fazendo assim para a mãe. A mãe se aproximou, e foi lá e falou para ela, o que foi, minha filha? Ela disse, mamãe, veio um homem aqui, foi no meu quarto, e disse que foi a senhora que mandou ele vir. E ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse que eu estava curada. E disse para a senhora que o café fica para outro dia. Olha para o seu irmão, diga, é tão simples, irmãos. Não precisa de advogado, não precisa marcar horário, não precisa de ninguém para fazer meio de campo, não precisa, só que precisa você querer, arrumar um cantinho, um banquinho, uma pedra, que ele senta para conversar com você, para te aconselhar, mas você precisa querer a glória dele. Se você não querer, ela levanta do altar, ela vai para a porta, da porta, ela vai para a porta da cidade, vai para os montes. Simples. É tão simples, irmão. Eu fiquei pensando ontem. Eu fico pensando, sabe? Eu vou até ler um negócio para você. Tem umas coisas que Jesus me fala quando eu estou lendo a Bíblia. E Jesus falou uma coisa, eu vou falar agora para você, que ele me fez lembrar, que é para me falar. Que as pessoas vão à igreja, e eles se arrumam tanto para ir à igreja, irmão. Mas eles se arrumam tanto, irmão.
Chegam até atrasado. De tanto que se arruma. É pecado? Não, não. Deve se arrumar, vai encontrar com o Senhor. Mas tem uma coisa na Bíblia que diz assim, lá em Cantares, que Salomão vai dizer assim para a noiva: agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites e o teu pescoço no meio dos teus colares. Sabe o que Jesus falou para mim comigo? Ele falou comigo: tem gente que vem para a igreja e coloca o colar mais grande que o pescoço. Aí Deus diz assim, ó: eu quero ver o seu pescoço, não o seu colar. Tem gente que se enfeita tanto que não dá para enxergar a orelha, porque o brinco é tão grande que não enxerga a orelha. Não estou pregando contra o brinco, eu estou dizendo que Deus está dizendo assim, ó: eu quero ver você, eu quero ver o seu coração, eu quero ver a sua alma, eu quero ver a tua face, no meio dos teus enfeites, eu quero te ver. É isso, Ele quer te ver. Entendeu? E diz que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer é que Ele só quer a gente. A gente. Mas quando Ele chega, a gente está bem vestido. Mas quando Ele chega, a gente senta no chão, não é verdade? Fala: Ele chegou, Ele chegou. Mas meu terno, não, Ele chegou, a gente vai sentar. É Ele que chegou. O que eu quero é que você saia daqui sabendo que você precisa da glória. Ele não quer te ouvir apresentar. Ele quer que você tenha comunhão, intimidade. Porque o que eu quero dizer com você é que Ele vai saindo por parte. Da nossa vida, Ele não sai de uma vez. Porque se Ele saísse de uma vez, Ele já estava no mundo. Ele vai saindo por parte, vai se esfriando. Aí tem gente que consegue vir na igreja uma vez na semana. Aí você pergunta, ele coloca um monte de... Não é, irmão. Tem coisas mais importantes na sua vida do que ele. Tem coisas necessárias, tem coisas importantes, tem coisas insubstituíveis. Você tem que separar a sua vida em 3 partes: importante, insubstituíveis, entendeu? E necessárias. Então, necessárias, importante, insubstituível. A presença dele é insubstituível. Você precisa dela. Guarde o que eu estou pregando a você essa noite. Coisas tão simples, que a glória do Senhor. O que vale uma casa bonita dessa? Se Ele não tiver lugar aqui? O que vale uma casa bonita dessa se Ele não tiver lugar aqui? O que vale a minha casa se Ele não tiver lugar lá? O que vale a minha pregação se eu não sou alimentado? Você precisa da glória de Deus. Você não pode viver sem ela. Não dá. Se você não deixar, Deus está dizendo: eu procurei um homem que se interessasse, para não destruir. Porque, irmão, eu termino para orar com você. Depois que a glória sai, é um perigo tremendo de destruir casamento, de destruir família, de destruir emprego, de destruir a fé, de destruir noivado, de destruir namoro, de destruir tudo. Depois que a glória sai, é a porta para a destruição. E o primeiro sinal é que ela sai e para na porta e fica olhando para você. E aí? Volta ou vou embora? É o que a Bíblia está dizendo. E eu termino dizendo a você que Ezequiel vai profetizar, acho que no capítulo 42, aí ele vai dizer assim, ó: e depois que houve a reconstrução, e eu oro com você agora, depois que houve a reconstrução, Ezequiel acho que 42, depois que houve a reconstrução, e então se levantou. Depois da reconstrução da cidade, depois da reconstrução do templo, depois da reconstrução,
fez sair para fora do átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e levantou-se da câmara. Estava defronte do lugar separado, e estava defronte do edifício do lado do norte, do caminho do oriente, e era como, o outro verso diz, e era como um côvado. A entrada do norte, a largura era de 50 côvados, e o verso 3 diz assim, ó, e era como em frente 20 côvados, e tinha o átrio interior de frente, ele diz assim, a glória do Senhor vinha vindo, 43, e o verso 3, e o verso 4, ele diz assim, ó, o verso 4, ele diz assim, ó, que então, diante da câmara havia o passeio de 10 côvados, você está no 42, eu estou no 43, e a Bíblia diz assim, ó, que eu ouvi, e a glória do Senhor entrou no templo, o verso 43 e o verso 4, e a glória do Senhor entrou no templo, e entrou pela casa no caminho da porta, e a face estava para o lado do oriente. Não tem para o outro lado da glória do Senhor entrar na tua vida, se não for pela porta. Não entra por trás, não entra por cima, não entra por baixo, ele vai entrar pela porta, se você abrir, se você quiser, se você deixa. Ficamos de pé para me orar com você. Olha para esse irmão e diga, é tão simples. Você não precisa de paletó, você não precisa de gravata, você não precisa de Bíblia, você não precisa cantar bonito, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter carro, você não precisa ter casa, só precisa dar valor, só. O problema é que se troca o Senhor pelo namorado, se troca o Senhor pela namorada, se troca o Senhor pela casa. Você vai se trocando, aí vai trocando, e a glória se levanta devagarzinho. Quanto tempo faz que você não fala em línguas estranhas? É difícil ouvir, né, irmão? Eu sei que é. Mas Jesus disse para mim, eu ia pregar sobre cantares, mas Jesus disse para mim falar com você hoje. Olha para cá. É impossível ser crente sem sentir a presença de Deus. É impossível ser crente e não sentir a presença de Deus. Não dá. Você precisa sentir. O Espírito de Deus te trouxe aqui. E o Espírito de Deus está te dizendo que a glória está saindo por parte. E eu estou falando muito claro e sei que sou boca de Deus para falar para você esta noite. E sei quem é que está falando também. E eu sei porque Deus vai começar um novo tempo para a nossa vida. A igreja que está em Iracemápolis. E Deus não vai trazer gente de fora. Deus vai aquecer, é você. Deus vai restaurar, é você. Deus vai levantar você outra vez para sentir a presença de Deus outra vez. É devagarzinho. Devagarzinho. Eu vou lançar um desafio a você. Tem coragem de sair do seu lugar para me fazer uma oração para você? Tem coragem? Tem coragem? Eu quero orar para você. Depois eu vou pôr a mão na sua cabeça, eu vou orar para todo mundo. Mas eu preciso orar para alguém. Deus, preste bem atenção do que Deus disse ao meu coração para dizer, pastor Jesus. E eu estou usando o tempo do domingo à noite para dizer isso para o irmão Mário. Porque Deus disse que vai ter a segunda saída. E a glória vai ficar mais longe. Só que você não entendeu. Quanto mais longe a glória, mais perto os problemas. Entendeu?
Quanto mais longe estiver a glória, mais perto está Nabucodonosor. Eu vou profetizar sobre a sua vida, que há um vento assoprando do lado do Oriente para voltar outra vez, para você sentir a presença de Deus, para você ser boca de Deus dentro da sua casa, para você ser boca de Deus dentro da sua família, para você ser boca de Deus dentro da igreja. Eu vou profetizar na sua vida essa noite. É o que eu chamo você, meu irmão. Houve um tempo da minha vida que eu me importava com aquilo que os outros pensavam. Hoje eu não me importo. Hoje eu não me importo. Eu me importo com aquilo que Deus pensa depois que tudo acaba. Porque se Ele falou, é porque Ele vai fazer algo especial. Se Ele falou, é porque Ele tem algo para a sua vida. Você vai voltar a chorar outra vez, sentir a presença de Deus outra vez, sentir a graça de Deus. Eu não posso te dizer que Ele não está aqui. Eu não posso te dizer isso. A minha oração é que quando eu terminar de pregar, nos cultos que nós vamos ter, a igreja virá em pranto, as maquiagens serão borradas, o teu coração estará tão aquebrantado que você vai enxugar as lágrimas com a ponta da gravata ou então com a manga do paletó. E se você não tiver paletó, você vai passar a mão e ela vai virar um arco-íris no seu rosto, para você entender que quanto mais mole está o coração, mais fácil está de Deus trabalhar e moldar a sua vida. E eu creio esta noite que você precisa sentir isso, o que eu estou pregando para você esta noite. E Deus está dizendo ao meu coração: eu quero voltar. Eu estou procurando alguém que queira, alguém que se interesse pela minha presença, alguém que queira. Só isso. A hora que ele chegar, os problemas resolvem. O marido é convertido, o filho larga das drogas, as coisas começam a amenizar. E quanto mais longe, curve a sua cabeça. Seja sincero com Jesus. Enquanto eu vou orar, Ele vai passear no meio de vocês. Ele conhece vocês. Ele sabe o seu nome, o seu endereço. Ele sabe o que vocês vivem, o que vocês precisam. E Ele quer fazer uma obra tão tremenda esta noite, bendito e eterno. De olhos fechados, eu quero fazer uma oração de intercessão. Ó Deus, que o Senhor passeia no meio dos teus filhos. Que aquilo que eu estou sentindo neste altar seja compartilhado, Senhor, com aqueles que estão no mesmo espírito. Que eles possam ter o zelo e o cuidado, Senhor, da tua casa. Que eles possam colocar o Senhor em primeiro plano na tua vida, na tua casa, na tua família. Que o Senhor sempre tenha um lugar na mesa da sala, não como convidado, mas como morador. Que o Senhor possa habitar no meio desta família, e sempre haja uma conversa no carro, no guidão, Senhor, meu Pai da moto, haja intimidade, Senhor, esta noite. Que a tua presença vem chegando, vem chegando, vem chegando, e os problemas vão sendo diminuídos a partir de agora, porque é uma glória, Senhor, meu Pai, que vem vindo, Senhor, sobre os teus filhos, para poder curar as enfermidades, porque a tua presença é insubstituível, é inegociável. Não tem doença, não tem pecado, não tem demônio, não tem homem, não tem porta, não tem cadeado, não tem inferno, não tem quem possa te prender, porque o Senhor é quem trabalha, é o Senhor quem vem, e quando o Senhor chega, nada é impossível, nada torna difícil. É o Senhor quem trabalha por aqueles que em ti espera. O Senhor, meu Pai, é amigo dos pequeninos. O Senhor é o meu Pai, é aquele que tem amizade
pode com as crianças. O pobre necessitado levanta do monturo e põe a sentar com os príncipes, porque o Senhor honra aqueles que te honram, aqueles que reconhecem a tua glória, eles também serão reconhecidos. Deus, eu te peço esta noite, vem de volta, Senhor, com a tua presença e habita, Senhor, sobre esta casa, em nome de Jesus. Se você diga amém.